Líderes. E eu espero que todos estejam bem. Eu vou passar a palavra para a Gabi, já para fazer uma saudação aí inicial do nosso trabalho de hoje. E depois eu vou falar um pouquinho, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o tema que vamos discutir hoje aqui no fórum, tá? Então, Gabi. Só dar bom dia mesmo a todos. Quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela, faço parte aqui da Braskem, do time de responsabilidade social, e eu sou responsável, por fazer um pouco dessa gestão, do programa Ser Mais, junto com os meus pares aí nas regionais, que são quem vocês acabam conhecendo mais no dia a dia aí das cooperativas. Então, sempre que possível, eu tento participar aqui dos fóruns também, para aprender junto com vocês, né? Sempre saio desses fóruns cheia de ideias também e conhecimento, né? Vocês sempre trocam bastante, agregam bastante também. Para a gente que não está no dia a dia das cooperativas, é sempre legal ouvir também as experiências de vocês, essas trocas que são super bacanas, né, que acontecem aqui no fórum. E eu acho que vai ser legal também esse fórum de hoje, né, trazendo uma pessoa, né, que está olhando esses movimentos do governo, né, o que está acontecendo, como que isso impacta né, no dia a dia de vocês, o que pode melhorar, né, o que talvez a gente tenha que olhar com mais cuidado. Então, acho que vai ser um fórum super legal também, cheio de informação bacana também para a gente trabalhar. Então, bom dia a todos, e bom fórum. Obrigado. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução, porque o Laureano, que é o nosso convidado, né, presidente da ANCAC, ele vai conseguir entrar no nosso encontro aqui às 9h30. Então, até às 9h30, a gente vai aguardando ele, mas a gente vai aproveitar esse momento, nós temos uns 15 minutos, para a gente aquecer um pouco a discussão que vem a seguir com ele, tá? O assunto do momento hoje, que está percorrendo todas as cooperativas no Brasil, pode ser resumido pela hashtag que foi lançada pelo Movimento Nacional, e, a propósito, vem muito ao encontro das discussões que fizemos no encontro passado. A hashtag "A conta tem que fechar já". Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? É uma frase, uma espécie de uma bandeira que foi lançada pelo movimento, justo porque as dificuldades que as cooperativas estão vivendo, boa parte delas, está ligada a essa ideia de que a conta não está fechando. Nós no encontro passado, a gente resolveu dar uma olhada, tirar uma fotografia do que foi o desempenho, os indicadores de desempenho do ano passado, 2022, e do primeiro trimestre desse ano. E naquele encontro, quero que vocês me ajudem a lembrar, né, a gente percebeu que os indicadores de venda, de valor de material, os indicadores de faturamento, etc., estão numa tendência negativa, né? Eles têm uma tendência de queda. E nós tivemos uma boa discussão sobre quais os fatores, quais as razões que estão levando a essa situação. E me parece que naquele encontro, quero que vocês me ajudem, Fábio, aí o pessoal, os consultores e próprio vocês, lideranças, eu não sei se eu vou conseguir traduzir bem aquilo que a gente discutiu no encontro passado, mas existem vários fatores que podem ser considerados nesse ponto, né? Tem alguns fatores que é conjuntural, é fator de mercado. O preço está embaixo de muitos materiais. Isso também se deve à questão da importação que foi aberta, foi um dos pontos que foram colocados. Os chineses estão entrando com uma matéria-prima reciclável, o que aumenta o volume, aumenta a oferta, né? Diminui o valor. Mas existem fatores também mais estruturais, quer dizer, de fato, em que pese essa questão dos preços, né, que estão baixando, tem um fator aí que é meio que é meio da realidade
desse setor é que os preços, mesmo eles quando têm valores bons, assim, melhores, eles ainda assim eles não são suficientes para dar conta de todos os custos, de tudo que compreende o trabalho, o negócio das cooperativas, para que possa ser capaz de gerar uma renda digna a todos os cooperados, a todos os trabalhadores. Ou seja, também foi colocado no encontro passado a importância da questão dos serviços ambientais, né? Da prestação do serviço, dos contratos de prestação de serviço com o poder público municipal, enfim, e também é uma questão que deve entrar nessa conta para complementar a renda das cooperativas. E isso tem sido muito difícil para a maioria das cooperativas conquistar esses bons contratos que em algumas realidades já está acontecendo. Quer dizer, de um lado, contratos da prestação de serviço, do lado, a venda do material, são duas variáveis importantes para que se possa ter um bom faturamento nas cooperativas. Foi isso que a gente falou. O que vocês teriam mais a acrescentar em relação a esse tema, a esse assunto? Porque o que o Laureano, a gente trouxe, pensou em convidar o Laureano, é pensar em ver o que a política pública nacional, os programas que estão sendo pensados hoje para o setor, pode de alguma maneira, ou está de alguma maneira, ou vai de alguma maneira contribuir para a melhoria e o desenvolvimento do setor. É isso que a gente quer ouvir um pouco. E por quê? Em que contexto esse movimento que está sendo chamado de a conta tem que fechar já, o que significa isso? Fechar já de que maneira? O que está se reivindicando em âmbito nacional para que a conta feche? É isso que ele vai contar um pouquinho para nós, nós vamos debater, e eu quero contar muito com a participação de vocês. Bom dia ao seu, bom dia a todos mais uma vez. Alceu, a conta não fecha há anos, né? Porque assim, a gente trabalha, mas na hora dos maiores benefícios nunca chega para as cooperativas. Os maiores benefícios chegam para os empresários. Aí você vê aí agora a discussão de redução de imposto disso, redução de imposto daquilo, para grandes empresários. Claro que isso para a economia é bom, isso vai gerar emprego, mas a gente também gera emprego, a gente também faz a economia circular, principalmente dentro das periferias. Então, a gente não consegue ter esse foco no meio das cooperativas. A gente paga imposto igual a empresa, mas na hora dos benefícios de isenções, não chega para a gente. A gente continua trabalhando e, assim, os parceiros, é importante visualizar, e aqui a gente tem a Braskem, quando esse material, que o preço está lá embaixo, que a gente não consegue fechar essa conta, parceiros como Braskem e outros, é importante fazer essa inserção nas cooperativas. Né? E de que maneira se faz essa inserção? Se faz essa inserção com recurso. Né? E aí a gente sempre fala, a gente não quer que coloque recurso e não fiscalize, não. Coloque, fiscalize, olhe, vá atrás, mas assim, a conta nunca vai fechar nessa maneira. E aí, assim, é importante que não só a ANCAT e outros que têm os programas, que eles escutem as cooperativas, escute o movimento. Não é uma ou duas pessoas lá chegar lá em Brasília, lá sentar lá com o governo e tirar o que ele acha da cabeça, que é importante, que acha que vai resolver. Não, tem que escutar. A gente não consegue falar. E aí vem sempre pacote pronto, sempre de cima para baixo, de cima para baixo. Se constrói a fábrica, principalmente no chão dela. E é onde a gente está no chão da fábrica. A gente é que faz essa engrenagem girar. A gente é que vai para quem tem muitos que trabalham em lixões, outros que trabalham na rua, que trabalham nos condomínios, na empresa, somos nós. E assim,
Eu acho que esses programas ou esses projetos é preciso ir com as cooperativas, né? Então, na Expo Catador, como se faz, não consegue vislumbrar tudo aquilo que as cooperativas precisam para o ano todo, né? A mesma coisa é a questão de investimento. Cada ano que passa, em vez de se investir mais, está se investindo menos. E a gente continua trabalhando mais. Se você for olhar, a maioria das cooperativas estão cheias de material. Se você for pegar por nota, até aumentou a quantidade de resíduo, mas o recurso diminuindo. Então, eu acho que o caminho é ouvir, certo? E também ter essa atenção dos parceiros nesse momento de dificuldade, onde o material está muito baixo e a gente, por mais que você colete uma quantidade grande, o valor vai ser bem menor. Então, é preciso ter uma inserção, assim como o governo faz, junto às empresas que estão passando dificuldade, os setores. Infelizmente, a gente não tem bancada da coleta seletiva, tem bancada da bala, bancada ruralista, bancada evangélica, tem bancada de tudo. Infelizmente, nós não temos a bancada da reciclagem, né? Infelizmente, se a gente tivesse, talvez a gente conseguisse pleitos maiores nessa nossa caminhada. Obrigado, Chico. Mais alguém quer continuar? Só para aquecer um pouquinho o nosso debate aqui. Antônio? Nós não estamos te ouvindo, Antônio. Ah, tá. Ok? Ok, Antônio Matos, Puca, Rio Grande do Sul. Isso. Entrei um pouco atrasado. Foi pelo notebook, não funcionou, então estou agora no celular. O seguinte, o que o nosso companheiro aqui colocou é a média do problema no Brasil, não? Preços baixos, uma coisa terrível está acontecendo já há algum tempo. A compra de fora do Brasil, a importação e o pagamento que está baixo, né? Então tá uma crise aí, né? Em cima disso, nós... Alguém está ligado aí. Pessoal, quem está com... Vai, pode continuar, Antônio. Ô, bom dia, pessoal. Mas é isso, eu queria só isso e dar um bom dia para nós aí de Ser Mais, né? Bom dia. Um abraço para todos. Ed, Eu? queria falar? O Não sei, problema é que nós sempre fica na mesma questão. O material está baixo, o que pode ser feito? Mas até o momento, todos que aparecem tentando trazer uma solução, no final acaba querendo ainda se aproveitar da situação das cooperativas. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso, viu? Bom dia, Bom dia. Copmar. Rapaz, Bom mas o dia. cara entrou com a camisa do Roberto, Palmeiras uma desculpa o hora atraso. dessa. Não é possível. Palmeirense. Não, mas ele tem que trocar aí, ó. Tricô na vez. Mas tudo bem. Então, o que acontece? A discussão sempre é a mesma, só que a gente não vê uma discussão dentro do movimento, dessas todos que aparecem que com um discurso que vai ajudar, que vai se propiciar e buscar recursos para que venha fortalecer as bases, que venha fortalecer e questionar essas quedas por algumas empresas, ou por alguns atravessadores que aparecem e surgem na vida das cooperativas também, no final acabam fazendo o contrário, querendo se aproveitar também das cooperativas, entendeu? Aí aparece aqueles que, em vez de trazer e beneficiar puxar as cooperativas que estão com problema, que estão com valores baixos para cima, acaba prejudicando mais. É isso que tem que ser tratado hoje. Tá bem. De fato, a gente tem que
como qualquer setor da economia, o Chico falou isso, né? É importante a gente enfrentar o mercado, buscar qualificar os nossos produtos, buscar boas negociações, mas também é importante a gente se articular como organização e buscar, como todos os setores fazem, né, meios de incentivo, alguma forma que possa contribuir. É papel do Estado também, da política pública, que tem o interesse de que a economia em todos os setores cresça e geram renda, emprego para a sociedade. É importante que, em alguma medida, também sentar com a política pública nacional, com os programas nacionais, com as frentes parlamentares. Hoje existe uma frente parlamentar que trata do tema da reciclagem, para colocar essa realidade, para discutir, enfim, participar desse movimento, aderir a esses movimentos, também faz parte do processo das lideranças para que se conquiste melhor ambiente para o trabalho. Então, hoje, a gente vai discutir um pouco nessa perspectiva. Nós queremos até discutir nas duas perspectivas. Como a gente pode trabalhar melhor os nossos produtos e enfrentar melhor nas negociações, na barganha, tentar, do ponto de vista do nosso trabalho, conquistar melhor preço, melhores condições de preço, né? E como a gente pode também buscar, a partir dessas conversas com o poder público, buscar um ambiente de melhor incentivo fiscal ou de melhor incentivo para o setor poder se desenvolver. E o Roberto Laureano, me parece que ele está num lugar estratégico em relação a isso. Ao mesmo tempo, ele é uma liderança de cooperativa, ele lidera uma organização nacional que é a ANCAT, né? Que faz parte, que é um braço do movimento nacional e que trabalha muito buscando trazer inteligência para o setor. A ANCAT, inclusive, ela participa, ela faz mais ou menos o que a Mãos Verdes faz com o programa Ser Mais da Braskem. A ANCAT, ela é a organização que ajuda nos investimentos de outros setores empresariais naquele programa Reciclar pelo Brasil, se não me engano é esse o nome, né? Além disso, a ANCAT está aí participando e se articulando para construir, junto com esse novo governo que está iniciando, o governo federal, desenhar políticas públicas que possam alavancar mais o setor. Por isso, a gente convidou o Roberto para isso. Ele deve estar chegando aí, né? Quem fez o convite foi o Fábio, né? Ao Roberto, e ele deve estar entrando daqui a pouco. Então, eu acho que essas duas coisas sempre são importantes ver. Veja, quando a gente faz um diagnóstico das cooperativas, a gente sempre olha a cooperativa do ponto de vista da sua estrutura econômica, do ponto de vista do seu capital humano, mas também a gente olha as cooperativas do ponto de vista do seu capital social. Significa o seguinte: o quanto as cooperativas estão articuladas, estão conversando entre si, têm redes para poder se colaborar. Isso também é um fator importante para fortalecer as cooperativas nesse cenário, que é um cenário difícil. Então, é isso que a gente está tentando trazer nessa discussão. Alceu, Fábio. bom dia a todos. Estou meio gripado aqui, então a voz está meio fanha, mas só para também provocar, para aquecer aqui, antes de o Roberto chegar, essa coisa que o Tico falou, realmente, assim, né, de hoje que a conta não está fechando, né? Eu não tive tempo aqui de mostrar, mas uma outra hora eu tenho um estudo que eu fiz, analisando 10 anos de uma cooperativa aqui em São Paulo, e comparando o índice de preço do salário mínimo, da cesta básica, o quanto houve de perda, o quanto subiu o custo da cesta básica e o quanto subiu os materiais. E aí você olhando aquilo, você percebe quão desigual é a perda que os trabalhadores que atuam na cadeia da coleta seletiva, das cooperativas, tiveram do seu faturamento. Então, é só você, quem está há muito tempo aqui, eu já estou há mais de 20 anos, sabe quanto custava o quilo do papelão há 20 anos atrás.
do papel. E quanto custa hoje? Pouco se aumentou. Os únicos materiais que se aumentaram foram os plásticos. Então, assim, não existe um setor econômico produtivo que vá sobreviver sendo corroído pela inflação e por tudo mais. Então, assim, acho que a gente já passou da hora da gente fazer um debate mais profundo pela sobrevivência dessa atividade. Essa coisa da conta não tem que fechar, ela precisa ser transferida, transformada num movimento, que eu acho que essa é a discussão que precisa fazer com o Roberto, mais ampla para a sociedade, porque a sociedade quer coleta seletiva, quer reciclagem, fala bem, acha bonito fazer, mas a sociedade não está percebendo que quem está trabalhando com isso na ponta não está pagando a sua conta, né? Eu fui ali tô vendo aqui a Crislaine ali de Santo André, lá da cooperativa, o faturamento dela baixou pela metade. Assim, é inadmissível. Aí ela tem um contrato com a prefeitura vergonhoso de prestação de serviço. Então, assim, não dá mais para não ter contrato de prestação de serviço com prefeitura. Não dá para existir programa nesse Brasil de coleta seletiva que não seja pago. Não dá para sobreviver às atividades. Eu acho que a reflexão aqui tem que ser mais profunda, é como é que nós vamos fazer isso de verdade, né? Para que todo mundo ganhe, não só um setor ganhe. Ó, o Estado ganha com a economia de aterro, de resíduo, as empresas ganham, a sociedade ganha, mas os trabalhadores da catação estão perdendo. Eu acho que a gente precisa provocar aqui um movimento profundo de reestruturação de programas de coleta que não são baseados mais nessa coisa antiga de vamos ajudar os pobres, coitados, os que não têm trabalho. Não, as pessoas já estão aqui, já descobriram que isso é um negócio, que isso é uma atividade produtiva, né? Os programas de logística reversa mesmo. Quem disse que o crédito tem que valer aquele valor? Foi estabelecido por alguém. Quem foi que disse que o plástico custa R$ 120 a tonelada? 100, 150, 120? Com base em quê? Perguntou para você, Chico, Ana, Cláudio, Josi, Felipe, Camila? Vocês foram estudados para avaliar quanto tem que custar um crédito de logística? O crédito tem que custar o custo da sua atividade. O quanto é que você precisa para se manter vivo, para o seu negócio dar retorno. Nenhum negócio tem que ficar funcionando à base da vontade, do voluntarismo, né? Acho que a gente aqui já está maduro o suficiente para entender que nós precisamos botar essa atividade de pé, inclusive para responder às demandas da sociedade, não todas, né? Porque, inclusive, eu acho que carrega um peso para cima das cooperativas exagerado e que não é atribuição delas dar conta de todos os problemas que a sociedade gerou, das quantidades de resíduo consumido e gerado também. Só ficou por aí nessa provocação aqui, e tá a Crislaine ali com a mão erguida. Tem uma mão aberta aí. Vai lá. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasada, cheguei entre umas 9h10. Eu tinha acabado tinha esquecido, né, com a correria do dia a dia, né, a cabeça mil aqui, como o Fábio explicou para vocês. As cooperativas estão passando por um momento muito difícil, né, conheço aqui o fundador, né, que é o presidente da cooperativa há 20 anos, nunca, acho que chegamos a entrar nessa crise que estamos hoje se vendo, né? E agora, nessa época, está sendo muito difícil, né? O Fábio esteve aqui presente, acho que semana passada. A gente explicou um pouco também sobre o que estava acontecendo. A gente produzia, quando as coisas estavam bem, né? A gente produzia o nosso salário, mais as dívidas, né? Porque a cooperativa ela tem mais de 60 mil reais de dívida todos os meses. E ainda sobrava um pouco. Hoje em dia, a gente mal está conseguindo fazer folha de pagamento, né? Mal estamos conseguindo fazer o salário de todos aqui. Então, a gente está numa crise muito complicada que requer algo a fazer. As cooperativas elas não sabem o rumo que tomar.
né? Porque essa questão de valores, né, que está muito em baixa, está muito em baixa mesmo, essa questão dos valores. Agora que as empresas, os atravessadores que compram da gente para revender para a indústria, eles agora, antigamente, era 60 dias para receber, agora está sendo 120 dias, né, para eles pagar o atravessador e o atravessador passar para a gente. Então, assim, fica para depois, eu vou pagar depois. Então, a gente está nessa pendência, fora o valor, porque a gente tem que duplicar, trabalhar em dobro, e olha lá, para tentar fazer o nosso salário, né? E não conseguir retirar nossa retirada do salário. E está muito complicado. Falei com o Fábio, nós não sabemos nem o que fazer. A gente tem essa questão da prestação de serviço com o Semasa, só que ele não paga para a gente se a gente não tiver em dias com as dívidas, né? Tipo, INSS, imposto, luz, todas as dívidas em tudo certinho, eles não pagam para a gente. Então, acho que foi em fevereiro. Foi de fevereiro para cá. A gente está 3 meses só mal fazendo a folha de pagamento e as dívidas deixando para trás. E acumulou essas dívidas. Entendeu? E assim, o que ainda ajuda a minimizar um pouco as dívidas é ainda um pouco a lógica reversa. Só que a lógica reversa, quando a gente acabou a questão do valor a ser pago, né? Então, a cooperativa precisa mesmo, como você estava falando aí, urgentemente a gente se aprofundar mais no que a gente podemos fazer, né, em questão de ajudar todas, porque eu estou numa situação, mas tem cooperativa que ainda está pior ainda, né? Mas a cooperativa em si, ela está numa questão muito complicada que a gente não sabe o que fazer. A gente está com muito medo mesmo, né? Muito medo mesmo de o que daqui para frente irá acontecer, né? Porque a gente não vê melhoria, a gente vê cada dia mais piorando a questão, né? É o mercado baixando, é o mercado não querendo pagar, gente não querendo comprar mais material. A questão aqui também, a cooperativa, ela está tendo mais, eu acho que eu ouvi acho que um cooperado, de alguma cooperativa falando, da questão que aumentou a questão da quantidade de material. Aqui, para a gente, não aumentou a questão da quantidade de material, aumentou a quantidade de rejeito, que a gente chama, que não seja material reciclável. O material reciclável em si, aqui para a gente, não está tendo. A gente hoje estamos garimpando, né, tentando, o reciclável está sendo ouro para a gente, tentar achar nesse reciclável que está vindo para a cooperativa. Então, assim, tá muito complicado mesmo. O Fábio veio aqui, viu a questão do material, ele viu que só tem material que não seja reciclável, ou seja, lixo, né? O reciclável está difícil de ter mesmo. E nessa questão, não sei onde vamos parar, precisamos muito de pessoas que saiba, que possa correr, lutar por essa questão da cadeia da reciclável, lutar pela gente, porque a gente não consegue fazer isso. Nós não temos, nós não encontramos solução para isso, né? O problema está aí, só que a gente não tem uma solução para tentar resolver. Mas sabemos que tem pessoas que estão aí no mercado, que têm poder para isso e podem fazer essa questão. Então, precisamos urgente tentar se levantar, tentar ver um modo para a gente sair dessa, porque se a gente continuar nesses meses assim, não saberemos o que será das cooperativas. É isso, gente. Obrigada. Muito bom. O quadro é realmente desafiador, né? E talvez uma questão chave sobre isso é não tratar como vem sendo tratado desde que se iniciou esse processo das cooperativas, só na perspectiva do mercado. Isso é uma prestação de serviço público que está sendo feita. A questão da gestão de resíduos não é uma questão que se resolve pelo preço apenas da venda do material, porque a venda do serviço ou a venda do material no mercado vai ter essas oscilações de preço sempre. Mas acontece que a necessidade de fazer uma gestão de resíduos numa cidade, ela independe do preço, ela sempre vai haver. Ou seja, quando esse material que vem da coleta seletiva ou que vem de outros tipos de coleta chega na cooperativa, isso é trabalho, isso é prestação de serviço para fazer toda a separação, para tentar colocar o máximo possível do material
numa economia circular, voltar para a reciclagem, mas todo esse material que representa a maior parte, muitas vezes, dentro de uma cooperativa que vira rejeito, ele não tem valor nenhum, mas houve trabalho ali feito. Houve um trabalho todo, ocupa um espaço dentro da cooperativa, tem todo um processo para fazer o destino correto desse material, que é feito pela cooperativa, e esse trabalho todo não há quem pague, né? Então, quer dizer, essa prestação de serviço pública precisa ser remunerada para que a atividade da cooperativa se viabilize. É disso que nós estamos falando, né? Quando se fala em saúde, em gestão de higiene das cidades, etc., nós estamos falando de coisas que são do interesse público para toda a cidade e que muitas vezes não pode ser resolvida somente pelo mercado de compra e venda, né? A mesma coisa relacionado ao tema dos créditos de logística reversa, que virou uma mercadoria, que vai para uma bolsa, vai para uma espécie de leilão, né? Esse valor do crédito tem que ser definido pelo interesse público, porque, enfim, se tu faz esse produto, ele gera um custo para a sociedade toda, e esse custo tem que ser pago, né? Para que a economia aconteça. É disso que a gente fala, e para isso é preciso mais do que simplesmente as cooperativas trabalharem e fazerem o seu trabalho. Elas precisam conscientizar a comunidade e mobilizar de alguma maneira para que haja uma sensibilização política em relação a esse tema. O Fábio queria reagir a isso, não sei. Não, o Roberto está entrando aqui, deixa eu ver, ele estava com o link. Deixa eu ver só se. Tá, estou vendo aí o Roberto chegando, apareceu no centro da tela. Bom Roberto, dia. seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom Dia, dia. Roberto. Nós estamos aqui, começamos às 9 horas e já estamos aquecendo um pouco o tema, Roberto, enquanto tu não chegava, discutindo um pouco um encontro passado onde a gente resolveu analisar um pouco os indicadores de desempenho das cooperativas e o cenário não é um cenário positivo. E nesse meio tempo, dessa discussão, surgiu uma campanha, está aí, né, uma campanha cuja a bandeira, a frase dessa campanha é: a conta tem que fechar já, né? E aí a gente viu que era muito oportuno poder conversar com a ANCAC e o Comando Nacional do Movimento Nacional, enfim, sobre essa situação, essa bandeira, sobre o que está acontecendo e qual a mensagem que você pode estar trazendo para as cooperativas em relação a programas de incentivo, a formas e soluções para que a gente possa sair desse momento difícil que as cooperativas estão vivendo, que não estão fechando a conta. A frase é real. E aqui foi dito um pouco antes, Roberto, não está fechando a conta há muito tempo, né? Não é uma coisa só de agora, há muito tempo. Roberto, seja bem-vindo, se apresenta um pouco para nós. Só para dizer. E te passo a palavra, então. Não, só para dizer, ô, Roberto, obrigado por estar se engatado aí nas suas agendas aí. Mas aqui tem gente de Alagoas, da Bahia. As câmeras não estão ligadas, mas as caras você já conhece. Várias aqui, de São Paulo, do Sul, de quem que eu esqueci aqui? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Teu Rio de Janeiro, Fábio? Tem 5 estados aqui que fazem parte do programa Ser Mais. Está aqui a Gabriela, que está à frente aqui pela Braskem, mas toca o barco aí, meu irmão. Fica à vontade de dialogar com o pessoal. Perfeito, perfeito. Primeiro, bom dia, né? Desculpa aí um pouco do atraso, que eu acabei saindo de uma reunião para outra, mas fiz questão de estar aqui com todos aqui, todas aqui, porque é importante a gente poder ir fazendo um diálogo e poder de alguma forma escutar também, né, as várias, né, as ações aí, vários atores estão trabalhando aí com a nossa categoria, como foi dito aí, acho que muitos me conhecem, mas eu gostaria de me apresentar novamente. Eu sou Roberto Rocha,
sou um catador de material reciclável, faço parte de uma cooperativa na cidade de Poá, São Paulo, chamado Cruma. Componho também a direção de uma rede de cooperativas do estado de São Paulo, chamado Rede Cata Sampa, e também hoje estou, né, também como presidente da Associação Nacional dos Catadores e faço parte também da direção do Movimento Nacional dos Catadores, do MNCR. Bom, é isso, né? Acho que essa questão da conta, né, como o Alceu colocou, a conta ela já não fecha há muito tempo, né? E agora que, na verdade, que começou a apertar mais isso, para nós é uma realidade, né? Uma realidade que nós precisamos, eu acho que nós, quanto cooperativa, quanto organização, precisamos também repensar modelos, né? Porque a reflexão que eu faço aqui, depois eu vou abrir para a gente poder dialogar junto, né? É que a conta só não fecha para nós catadores, né? Mas para outros players que estão no mercado, né? Que fazem talvez a mesma coisa que a gente, ou em alguns momentos nem fazem o que a gente faz, só entrega, né, o material na nossa porta, tá fechando a conta, né? Então a gente vê muitos players, né? São muitas startups, muitas organizações que estão fazendo a mesma coisa que nós, está fechando a conta. Então tem alguma coisa para nós também, né? Quanto catadores, quanto nossas organizações, que nós precisamos olhar com lupa, né? E ver aonde que a gente pode melhorar, né? Porque eu acho que todos os assuntos nossos, falar de coleta seletiva, falar de separação de material, falar até de verticalização, a gente está cansado de escutar sobre isso, né? A gente sabe, né? A gente já falou várias vezes, já viu algumas verticalizações que deram certas, outras não deram. Já vi um programa de coleta seletiva que andou, outros não andaram. Mas eu acho que tem algumas coisas de fundo para nós, e é isso um pouco que eu queria fazer o diálogo com todos nós, que a gente precisa começar a analisar, né? Ponto 1, a nossa própria organização, né? Nós precisamos, acho que tem uma questão, né? Eu vejo que aqui nós estamos com a Braskem aqui presente também nesse evento, e a gente tem uma coisa que hoje a gente trabalha muito para dentro da ANCAT, né? Que a ANCAT é a única organização de catadores que trabalha com logística reversa no país, né? Assim, os outros players são todos players que são da iniciativa privada. E a gente aprendeu muito com isso, né? Uma lição que aprendemos que a gente quer levar muito para nessa conexão que a gente pode chamar com as empresas, né? Que as empresas chamam de hub, nessas conexões, a gente começar a pensar no compliance, né? As nossas organizações precisa começar a ter uma organização melhor dos nossos processos, dos nossos procedimentos, né? Se a gente fala muito aí, a gente fala de USG, economia circular, uma porrada de coisa, mas se a gente vai conseguir só avançar se as nossas organizações, de fato, elas conseguirem também anivelar esse patamar de organização. Não adianta a gente falar, eu quero ser pago, quero ser remunerado, quero ser melhor, eu quero discutir melhor com a indústria e tudo mais, e as nossas organizações, por exemplo, com uma dificuldade ainda depois de 20 anos de organização, uma dificuldade, por exemplo, de manter uma organização de uniforme EPIs dentro da organização. Então, assim, tem coisas que é para dentro para nós, quanto catadores e catadoras, que nós precisamos começar também a pensar, porque a relação para nosso fechamento de conta não vai ser somente a venda de material reciclável. A venda de material reciclável está claro que hoje ela não fecha a conta, e já teve isso, né? Mas hoje piorou, né? Isso pode piorar mais ainda, mas nós precisamos ter prateleiras de negócios para dentro das nossas organizações. É isso que eu acredito. E essas prateleiras de negócio, ela perpassa para a nossa organização interna. Então, por exemplo, eu quero ter uma relação direta, vamos dizer, dos tempos atuais dos temas que nós estamos tratando hoje, né? Vamos dizer aí a questão da logística reversa. Eu quero ter uma ação direta, eu quero fazer uma relação direta com o setor privado da logística reversa. Ok, bacana, lindo, maravilhoso. Mas nossa organização, nós temos uma organização administrativa que consiga, né, consiga prestar esse serviço. Porque a questão não é só dar nota igual nós fazemos, né? Não é só troca de nota. Tem uma burocracia que rola nisso e nós precisamos estar organizados para isso. Eu quero meus créditos, eu quero tratar direto aí com
né, com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C. Legal. A minha organização quer ser talvez uma operação, que é isso é a nossa discussão, né? Porque hoje nós estamos misturando um pouco as conversas. Nós estamos discutindo, nós estamos num momento agora da regulamentação das políticas que foram sancionadas, né, recentemente. Uma delas é dos créditos de logística reversa. E nós estamos no momento agora de regulamentação dela. E uma das nossas discussões dessa regulamentação é que as organizações de catadores também possam ser operadoras desse processo. Nós não precisamos ter intermediários operadores nesse processo, as cooperativas também, as redes podem ser intermediárias. A gente quer discutir, avançar para esse processo, mas para isso, volto a dizer, existe uma organização interna que nós precisamos fazer. Acho que tem uma questão aí tem uma questão dos serviços, né, a ser prestados, né? Precisamos avançar nessa questão dos serviços, né? Então, nós temos os nossos serviços, não só do município, né, que é fundamental. Se nós não podemos perder de vista essa questão de continuar lutando pelo pagamento, pelo serviço prestado no município, né? O nosso trabalho de educação ambiental, nós fazemos muito bem, né? E muitas vezes esse serviço ele não é remunerado para a gente, né? Nosso próprio trabalho de separação desse material, triagem, muitas vezes armazenamento, tem materiais recicláveis com baixa reciclabilidade, que a gente não consegue mercado para esse material, ele fica armazenado ali. No meu entendimento, nosso entendimento é que de quem essas embalagens deveria pagar ali pelo estacionamento, né, que nós estamos deixando esse material, né, para chamar de estacionamento, né? O material fica ali estacionado e tem alguém que tem que pagar ali, aquilo houve mão de obra, nós estamos deixando ele guardadinho, não está indo para o aterro sanitário, enfim. Então, acho que tem um serviço ali de armazenagem desse trabalho, desses materiais. Aí a gente avança um pouco, na verdade, o que a gente está discutindo com o governo federal, que é também alguns equipamentos inservíveis, né? Sejam eles da Petrobras, sejam eles da linha das ferrovias, tem muitos serviços. Nós não estamos querendo um programa de coleta seletiva em órgãos públicos federais que somente venha para nós copinho de café e guardanapo, né? A gente quer, na verdade, as sucatas que estão ali que saem muitas vezes de navios da Petrobras, ou de tubos da Petrobras, ou quantos vagões de trens temos aí parados aí que poderiam ir para as organizações de catadores, além também de carros, automóveis, né, de setores públicos federais que poderiam ser destinados aí para a nossa categoria, para os catadores aí, para nossas organizações, de uma forma, né? Lógico, tem que pensar a organização e tudo mais, é um serviço, é um ativo ali para as cooperativas que está parado, né? Então, isso é fundamental. Além disso, eu acho que tem a questão do serviço de pagamento, o PISAL, que a gente precisa avançar, né? Que é fundamental essa questão do PISAL. E, por último, uma coisa que está aí, que é fundamental que todos nós tenhamos, ficamos com isso no radar, porque todo o setor da reciclagem, né, que nós fazemos parte ali, nós estamos nessa cadeia da reciclagem, todo mundo sabe, nós alimentamos essa cadeia da reciclagem, são mais de 90% dos materiais recicláveis passa pela nossa mão. Isso está comprovado, inclusive, na pandemia. Muitos sabem que na pandemia, quando nós paramos aí, a indústria pirou, né? A indústria falou, putz, eu preciso, catadores, como que vocês voltam e tudo mais? Alguns de vocês não se recordam. Inclusive, nós tínhamos apoio do setor da indústria, inclusive para que o antigo presidente pudesse nos colocar como um trabalho essencial. Não sei se você lembra. O trabalho de catador é essencial, não é essencial, né? Então, teve uma luta também, porque o setor da indústria entendeu a nossa importância na cadeia da reciclagem. E aí nós temos uma legislação que hoje é fundamental a gente tá com isso no nosso radar, que é essa lei do Carlos Gomes, né, de incentivo à reciclagem, né, que é o ProRecicle, né, que é uma lei que ela vai contribuir em investimentos concretos para toda a cadeia da reciclagem. E aí a nossa defesa é que essa lei possa, e nesse primeiro momento, inclusive, ela contribuir de forma específica e brutal para nós, catadores de material reciclável, que estão passando por esse momento bastante complexo, né? Então, essa lei, ela está bastante avançada, né?
já estão se formando, na verdade, uma comissão, já está se construindo uma comissão que a lei pede para discutir como vai ser os editais desses investimentos, né? E é importante para nós, aonde nós estivermos, junto com pessoas do governo federal, enfim, a gente poder intensificar essa lei, ela possa, pelo menos nesse momento, talvez nos próximos, pelo menos esse ano, ela tem mais de 300, sei lá quantos milhões de reais aí para serem investidos, e essa lei ela possa avançar para atingir diretamente nós catadores e catadoras de material reciclável. Tem um outro ponto importante também que está acontecendo, né, que são as audiências públicas do PPA, né, que é fundamental a gente poder intensificar ali no PPA a nossa agenda, né, a agenda nossa de catadores de material reciclável, a nossa importância ali, colocar demandas ali no, né, pode abrir no site ali o PPA, né, que é o Plano Plurianual, que ele vai, né, até 2000 e, se eu não me engano, até 2025, né, se eu não me engano, e vai ser muito importante, porque ali que vai decidir também para onde vão os investimentos para nós catadores e catadoras de material reciclável. Então, assim, acho que tem um conjunto de questões, né, que precisam ser organizadas, né, orquestradas, né, e que nós precisamos estar atentos, precisamos estar antenados, precisamos organizar cada vez mais as nossas organizações, né, como eu disse inicialmente. Eu acho que tem um processo administrativo, operacional. A gente tem que sair dessa caixinha achando que a gente tem que fazer tudo. Eu acho que nós estamos nós estamos num momento que tem áreas da nossa organização que nós podemos colocar uma equipe técnica melhor para a gente poder operacionalizar e caminhar melhor as coisas, né? A gente tem muito essa coisa de nós é catador, nós temos que fazer tudo, nós temos que estar em tudo, né? Não, né? Até as grandes indústrias, os grandes empresários, né? Eles muitas vezes, todos eles têm uma equipe técnica ali. A decisão só que não pode sair da nossa mão. A decisão ela tem que estar na nossa mão, mas o processo operacional, organizacional, a gente precisa ter braços de bastante inteligência, de bastante eficiência nesse processo para nós avançarmos. É possível nós, catadores, darmos um salto, né? Mas para nós darmos um salto, isso vai depender muito, 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 muito mesmo da nossa cabeça, da cabeça de cada um de nós, catadores e catadoras que estamos à frente desses negócios, né? Tem muita oportunidade, muita mesmo. Hoje está sendo tratado, hoje está tendo lá na França o Tratado do Plástico, que isso vai impactar diretamente aqui, está discutindo o Brasil e, né, o Brasil está lá fazendo uma discussão, inclusive eu estava participando de uma reunião bilateral sobre esse tema, e vai ter muita oportunidade, mas essas oportunidades só vamos conseguir avançar se nós, catadores e catadoras, se organizarmos de fato. Eu acho que eu acho que nós precisamos aí ter vários espaços aí de escolas de formação, sabe? De treinamento, de capacitação para nós, sabe? Uma coisa meio de Senai dos catadores, entendeu? É uma coisa que nós estamos discutindo também, porque é fundamental a gente entender os processos, é fundamental a gente saber, olha, eu já escutei quantas vezes, uma demarcação numa cooperativa, para que essa demarcação, para que isso? É fundamental. É fundamental a gente ter os processos nossos de bombeiro, é fundamental a gente ter uma organização mesmo para dizer, olha, eu não preciso de ninguém. Hoje nós estamos numa fase que existe um processo, aí não sei se vocês estão sentindo isso, tipo de uma uberização, né? O que é isso? É uma grande plataforma que fala por nós, que fala tudo por nós, ganha prêmios, né? Tá lá no LinkedIn, lá, sempre ganhando prêmio, viajando e tudo mais. Eles não põem a mão na massa, não pegam não pegam nos recicláveis, né? Não põem a mão nos recicláveis, não separam, não sabe o que é reciclável, mas tem uma inteligência que roda tudo isso, né? Então, eles têm uma inteligência que usam lá, olha, a grande cooperativa grande potencial, não sei o quê, mas no fundo, os caras que estão operando pela gente, será que é isso que a gente quer? Será que é isso nas catadoras e catadores, é isso que nós queremos no nosso futuro? Sermos operados por uma plataforma que nem nossa é? Então, eu acho que eu joguei um monte de conversa aqui, paro por aqui
Estou aberto para escutar vocês também, aberto para perguntas, tá bom? Forte abraço, obrigado a todos e a todas aí. Roberto, muito bom, boas questões, boas frentes de discussões aqui. Uma está relacionada a políticas de incentivo, outra está relacionada a muitas oportunidades. Fiquei com dúvida que muitas, de fato, são essas oportunidades. Outra está relacionada à questão de que temos que nos preparar para esse mercado, temos que nos diversificar. Também foi uma outra questão que tu falaste, quer dizer, a gente tem que parar de só pensar na separação, mas tem N coisas que o setor pode estar oferecendo como serviços. Enfim, e tem essa questão da inteligência, do algoritmo, que também pode estar chegando no setor, a tal da uberização, que é mais uma coisa que nos coloca como simplesmente a base lá embaixo. E a ideia e o desafio é a gente mudar essa perspectiva. Vamos lá. Por onde nós começamos? Quem quer começar a conversar? Tico está com a mão ali, não sei. Oi? O Tico está com a mão levantada. Então vamos lá, Tico. Bom dia, Roberto. Obrigado por participar aí com a gente. Tico, te apresenta, diz de onde tu é, só para ele se situar, tá? Eu Todos sou que de quiserem Salvador, participar também. eu sou aqui da Bahia, de Salvador, sou Genivaldo, mais conhecido como Tico, sou da Coperguari, Cooperativa dos Agentes do Trabalho aqui do Paraguari, do Ferroviário, faço parte do Ser Mais, né? Junto aqui com um abracinho com a mão verde. Isso que você fala, Roberto, em relação à questão das grandes obras do governo federal, isso é importante. A gente teve recentemente aqui a obra do VLT, que é a empresa que pegou, o governo fez um leilão que deu em torno de 6 milhões de reais e foi arrematado toda essa sucata de ferro. A empresa, além de ganhar a licitação para fazer o VLT, ela abocanhou esse material e a gente tinha feito uma proposta, à época não era o governo atual, para que a gente conseguisse que esses materiais eles fossem doados para as cooperativas do estado todo, né? Dentro de uma forma de se vender, de repatriar esse recurso, e a gente acabou não conseguindo. E a gente, o pessoal acha que a gente só pode realmente pegar de instituições papel e copo plástico, né? Mas a gente trabalha muito, a gente está além disso. Eu acho que a gente participa aqui com a ANCAT, né, da Logística Reversa, e eu sempre digo, Roberto, eu acho que o que a gente precisa também, dentro desse programa da Logística Reversa, é olhar mais também o catador, que acaba... e aí, Fábio foi muito feliz, eu ia ter até uma outra atividade, mas acabei deixando para participar dessa, e hoje eu estou de alma lavada, viu, Fábio? Parabéns, você foi o nosso Pelé da reciclagem hoje, viu, meu amigo? Porque contemplou de fio a pavio, como a gente diz aqui no Nordeste. Então, assim, eu acho que a logística reversa ela precisa pensar na estruturação da cooperativa, mas ela precisa principalmente pensar no capital humano, que é o catador. Então, assim, a gente fala dos técnicos, e aí, claro, que cooperativa sem técnico você não consegue avançar, mas, assim, também não é justo que um catador retire 500, 600 reais e um técnico leve 4 ou 5 mil de cooperativa no final do mês da sua jornada de trabalho. Então, são coisas que a gente precisa realmente repensar. A gente vai continuar nessa luta. A gente tem aqui Jeane, que faz parte do Movimento Nacional de Catadores, que está sempre levando essas informações. A gente tem discutido, Alceu, aqui na Bahia. Eu agora vou fazer parte do comitê intersetorial que foi criado, está sendo criado a pedido do governador Jerônimo. Esse comitê vai falar da implementação da lei de pagamento de serviços ambientais, uma lei que já foi aprovada na Assembleia Legislativa, só falta ser regulamentada, né, para que possa avançar, inclusive com assento, né, nesse comitê, com as cooperativas. Então, ficou eu, né, mais a companheira Jeane e mais outro companheiro
Joilson, então a gente vai estar participando direto, discutindo isso no Estado, com o secretário, com o Ministério Público, com acadêmicos, para ver de que maneira já começa ainda, a gente espera que ainda esse ano, o pagamento por serviço prestado em relação ao Estado da Bahia, né? Então, a gente continua nessa luta, né? O Ser Mais, junto com a Bracem, tem dado esse suporte. A gente espera que a gente consiga, 2023, um trabalho melhor, que a gente possa alavancar mais ainda. Hoje a gente conseguiu dar uma melhor forma ao trabalho da cooperativa, né? A gente conseguiu crescer em volume, mas não em recurso. Esse é o grande desafio, crescer em volume e crescer em recurso também. Mas a gente quer deixar nossa contribuição. Parabéns aí ao seu, parabéns, Fábio, por esse trabalho aí. Trazer Roberto hoje, foi bom que a gente teve esse raio-x. Ô, Roberto, pegando aí o gancho do Tico, leis estão sendo criadas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, lei de incentivo já tem para a área da reciclagem, já vai fazer 4 anos. Eu estou aí brigando junto com a secretaria, porque sempre se faz a lei, é o caso da lei nacional aí e da frente parlamentar liderada pelo Carlos Gomes, se cria a lei, mas não se regulamenta. Aí chega na hora de regulamentação, não acontece. Me fala um pouquinho como é que está andando essa questão da regulamentação dessa lei de incentivo nacional. Tu está acompanhando isso? Tem alguma esperança de que isso vá acontecer? Porque na hora da regulamentação tranca. Sim, a regulamentação já está rodando, como eu disse para vocês, da lei de incentivo à reciclagem, né? Até por conta que tem orçamento para este ano, né? É um orçamento até significativo para esse ano. Vai ser muito interessante, porque, para quem não sabe, assim, só simplificando sobre essa lei, né? Ela vai ser uma lei como fosse uma lei de incentivo à cultura, né? Aquela lei Rouanet, né? Então vai ser uma lei de incentivo à reciclagem, na verdade, né? As empresas vão poder abater os impostos aí, né? E com essa abatição de impostos esse investimento vai poder ser feito projetos, né? Para nós catadores. Então já passou por já passou, na verdade, por várias instâncias, né? Assim que agora eu não me recordo. Agora nós estamos agora ela está no momento da construção de uma comissão, né? Que tem ali dentro da lei. Eu acredito que por conta de toda essa movimentação que está acontecendo relacionada à reciclagem, essa movimentação, inclusive, que está acontecendo aí no próprio governo, no ponto de vista aí, né, das mudanças que estão tendo no Ministério, né, no Ministério do Meio Ambiente, essas puxadas para cá, essa puxada para lá da medida provisória, né? Eu acredito que isso vai acelerar muito, inclusive para fortalecer. Existe um interesse muito grande do próprio Ministério do Meio Ambiente, né? Porque está na mão do Ministério do Meio Ambiente para poder avançar. Então, a perspectiva, eu tive conversando ontem com o secretário, com o secretário o Maluf, né? Que ele está lá também, inclusive lá lá na Europa. Um dos temas foi esse que nós conversamos, e ele me disse que no máximo aí 90 dias isso estava de pé, pronto para começar aí já ter o primeiro edital na rua. Então, eu acredito que é fundamental aí a gente ficar de olho e atento a isso. Eu acho que a outra regulamentação, assim, o que você está colocando, é a regulamentação dos créditos de logística reversa, né? Isso aí nós precisamos pegar isso, fazer propostas, propor lá para o governo, olha, né? E eu acho que uma das principais mexidas aí, acho que os principais desafios é como esses créditos de logística reversa, de fato, né? Primeiro, eles cheguem de fato chegam de fato na organização dos catadores. Segundo, né? Como os catadores autônomos podem ter também serem beneficiados também por esses créditos de logística reversa, né?
E por último, eu acho, como que a gente pode ter organizações de catadores que possam ser operadoras, né, gestoras da logística reversa. Eu acho que tem esse emaranhado é que a gente tem que tomar um cuidado. O setor privado está em cima, né? Assim, o setor privado que eu falo que tem interesse, né, nesse tema, está em cima desse tema, está aprofundando, estudando, estão lá fazendo reunião, encontro, não sei o quê, e a gente está muito, eu acredito ainda, eu acho que nós estamos muito, né, ainda Na sem. esperança de esperar. É isso, eu acho que a gente teria, a minha opinião, que eu falei, inclusive, semana passada que eu estava em Brasília, que eu tive no, que eu tive lá a gente tinha que ter um coletivo nosso dos catadores, entendeu? Assim, sei lá, uma aliança pela, né? Existe uma aliança pela reciclagem, então uma aliança pelos catadores, né? Uma aliança pelos catadores aí que pudesse o governo fazer um diálogo diretamente, o governo que eu falo diretamente, o MMA, né? Na secretaria ali que está tratando essa coisa da logística reversa e outros temas importantes, não é só logística reversa, né? Nós temos uma revisão também da lei de saneamento. E a gente sabe que a lei de saneamento, por exemplo, ali que coloca ali a questão da contratação, né? Da contratação nossa, da dispensa da contratação nos municípios, né? Então, isso é muito importante. Está sendo tratado agora, está sendo discutido também um outro ponto, que eu acho que é uma fonte de prestação de serviço para nós, que é a taxa pelo pagamento de serviço da coleta do lixo, né? Se a coleta do lixo ela vai lá para a água, a luz, por que não pode ter um percentual ali da taxa do lixo que vá diretamente também para a coleta seletiva nos municípios, né? Então, eu acho que tem pontos aí que a gente tem que ficar muito atento. A gente precisa, eu acho que assim, nós precisamos ter um espaço, né? Que nem eu estou falando muito rápido, que são coisas longas, né? Cada ponto aqui é um tema bastante longo. Então, eu acho que a gente teria que ter um espaço entre nós computadores, mesmo que fosse online, que pudesse, sabe, sim, primeiro, acho que todo mundo precisa estar na mesma página. Esse tema da logística reversa, principalmente, ele é um tema muito complexo, né? Então, nós temos poucos catadores e catadoras que têm, de fato, toda a propriedade da informação. Por exemplo, a gente tem o Anderson lá de Orlândia. O cara conhece tudo ali, de pé a rabo, porque ele estudou, foi para dentro e tudo mais. Mas não pode ser só ele. Nós temos né? Não dá para dividir a pessoa em 10, né? Então, a gente precisaria ter outros catadores e catadoras com propriedade de alguns temas que é emergencial e importante para nós. Ao seu tem o Ed e o Antônio Marcos aqui, acho que se inscreveu aqui. Não sei se abaixou a mão. Vamos lá, qual é pela ordem? Antônio Marcos ou Ed? Vai, Ed. Ed, vamos tentar ser bem objetivo para a gente ganhar tempo, sim. Tá? Você, porque... Bom dia, Roberto. Então, só um alerta, né? Tô acompanhando algumas cooperativas e estou vendo um pouco crescimento dentro de algumas bases, a desconfiança já, as incertezas quanto ao trabalho aí da ANCAT também. Tem alguns questionários já, tem apontado, algumas cooperativas estão preocupadas do papel, né, que ela tá exercendo, porque muitas das vezes justamente o que o Roberto está falando aí, as próprias cooperativas que deviam ter essa proximidade uma da outra, esse diálogo, muitas das vezes não acontece entre elas, por causa das desconfianças, as incertezas, e muitas das vezes a relação que já é desgastada entre os próprios catadores. Aí eu fico me perguntando sempre quando é que a própria classe vai ter essa unificação, esse entendimento que é necessário o catador, ser unido com o outro, ter confiança nas ações do outro para que possa alavancar o outro. Por quê? Eu vou dizer agora. Porque o que a gente tem visto é uma forma de aquele que está em um ponto elevado de formação, de entendimento, de capacitação, ele ser sempre mais alavancado para cima, trazendo e aquela que está lá embaixo, que precisa ser puxada junto, muitas das vezes fica esquecida.
Ela fica abandonada lá na situação precária dela, no sofrimento. Tem cooperativa que eu acompanho, que eu já fui, que eu já conheci, de 20, 25 anos, que se você ir lá, você não acredita que é uma cooperativa. É esses pontos que eu gostaria de ver, qual é a posição do Roberto quanto ANCAT, em qual é a visão dele que possa trazer esses grupos, ajudar esses grupos, auxiliar esses grupos para também ser participativos nessas ações que estão aí sendo previstas e agora validada pela fala dele, que ele está acompanhando, que tem verbas que podem estar vindo, que podem estar sendo mais um AMP aí para essas cooperativas. Eu espero que dessa vez esse AMP tenha como prioridade as que realmente estão numa situação insalubre, que é essas que tem que ser ouvidas, essas que tem que ser ido lá e resgatada, porque senão, para mim, não sei o que fazer mais, né? É isso aí, pessoal. Ok. Antônio, vamos emendar o Antônio, Roberto, aí depois tu... Antônio. Ok. O Roberto, bom dia, sou aqui de Porto Alegre, cooperativa aqui do Campo da Tuca e também do cooperativa de comercialização integrada. Eu só queria saudar a ANCAT, né? Teu papel é fundamental. Tu falou agora mesmo alguma coisa que eu estava pensando como propor, né? Que é a gente se articular nacionalmente. A gente tem que... Eu, por exemplo, fiquei sabendo de várias coisas aí que a gente fica... Se eu não estou aqui na reunião do Ser Mais, eu não saberia. Então, nós temos que construir uma instância nacional, não vai caber todos, mas que tenha estadualmente, que tenha uma federação, que tenha alguma coisa, que a gente se conecta. Né? Porque senão a gente fica remando e fica no limite do município ou do estado, no máximo. Eu, por exemplo, outro dia eu participei de um debate aí com vereadores, com entidades, e quando eu me vi, eu estava propondo a gente visitar o Ministério do Vice-Presidente, que é da Indústria e Comércio, porque, afinal, né, quem é que vai debater com nós a gente ficar exposto no mercado, as empresas começarem a importar e o preço começa a baixar, e é resultado disso também, entre outras coisas. Um exemplo, não? Então, eu cheguei a propor, vamos pedir uma agenda com o vice-presidente, o Alckmin. Agora, tu disse que estão criando uma instância com o Ministério do Meio Ambiente. Bom, afinal, né, nós temos que chegar com o governo e a gente confia nesse governo e é o momento da gente tentar avançar para fazer toda a regulação possível. Sabe? É neste momento. Não dá para... Fazem 2 anos, mais ou menos, começou a se importar matéria-prima. E é evidente que nós ficamos expostos no mercado. O Tetra Pak, por exemplo, outro dia eu estava fazendo as contas, ele está mais baixo que há 12, 13 anos atrás. Estou dando exemplo da Tetra Pak, mas as aparas de papel e quando pegar no plástico? Tu falou aí rapidamente que está tendo um debate em Paris, na França, sobre a questão dos plásticos. Está tudo bem, quero saber mais sobre isso. Como é que eu fico sabendo? Que jeito? Entendeu? É isso que nós temos que falar. Eu estou pensando assim que a ANCAT poderia fazer esse papel assim de articuladora, né? Obrigado, Antônio. E para encerrar, quero dizer que o PPA do Rio Grande do Sul vai acontecer agora dia 15, né? Já começou no primeiro estado foi a Bahia, e está acontecendo em todos os lugares, e nós temos que ir com tudo, e mobilizar as cooperativas, os galpões, enfim, né? É isso. Roberto. Legal. Obrigado, Ed, obrigado, Antônio, aí, pelas perguntas. Aí, acho que é fundamental, acho que as duas perguntas se unem, né? Fazem muita convergência, né? Eu acho que a gente, primeiro, eu acho que, vamos lá, primeiro, a questão política, né?
A questão política sempre nós vamos ter divergência, não vai ter como, vai ter como agradar todo mundo, nunca vai ter, até na própria política não tem, né, gente? Então é muita treta esse negócio de política, né? Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, não tem jeito, né? O que a gente precisa entender é que nós estamos num momento importante e crucial da nossa categoria, né? Independente se é do lado A, do lado B, do centro, do outro, não sei da quanto, sabe? É a categoria nossa de catadores de material reciclável, catadores e catadoras, nós estamos num momento crucial. Ou nós temos alguma, ou nós vamos avançar de verdade, crescer de verdade, ser autossustentável de verdade, independente do governo que vem, quem vem, tal, não importa. Ter remuneração boa de verdade, né? Não é. Aí, quando falou, o Ed falou da questão de salubridade, Ed, todos nós catadores vivemos na insalubridade, irmão. Porque a insalubridade, na verdade, no ponto de vista legal da lei do trabalho, da lei do trabalho, todas as cooperativas teriam que pagar insalubridade também para o trabalhador, para nós. Nossa cooperativa teria que descontar a insalubridade, né? Eu sei que tem uns que estão mais críticos, como você colocou, Ed, mas todas as cooperativas tinham obrigação, INSS, a obrigação de uma cooperativa, INSS, a questão que eu acabei de falar do salubridade, entre outros tributos. Esses dias nós estávamos fazendo uma conta, um catador para funcionar direitinho dentro de uma cooperativa, tudo certinho, está em R$3.500 a R$4.000 custa um catador dentro da cooperativa. Vai dizer, ó, agora tem qualidade, né? Agora tem INSS, tem os direitos pagos, tá tudo certinho. Então, assim, para fazer esse valor, R$3.500 a R$4.000 por cooperado dentro de uma cooperativa, gente, é trabalho para caramba. Tem que separar muito material, triar muito material. Nunca vamos conseguir isso. Por isso que é importante a gente entender o seguinte: chegou a hora de todos nós, catadores e catadoras, independente do que pensa, de qual movimento que gosta mais, de qual entidade que gosta mais, é nós darmos a mão pela nossa sustentabilidade, a nossa vida que está em risco. Não é, o movimento vai, as entidades vão, a nossa sustentabilidade tem que se manter. Então, assim, a minha angústia, vou dizer até vocês muito me abrindo aqui para vocês, a minha angústia é um pouco o que o Antônio e o Ed colocou. Nós todos precisamos estar na mesma página. Chegou a hora de todos nós estarmos na mesma página, caminhar para o mesmo caminho, entender que nós estamos todo mundo no mesmo barco. Se esse barco, por exemplo, caiu a queda do papelão, não caiu só para o movimento A, movimento B, caiu para todo mundo, né? Essa questão da importação do material que o Antônio colocou é uma questão que já está lá atrás, né? Agora que impactou diretamente, não foi só a questão, no ponto de vista do papelão, não foi só a importação, tá? Foi a questão também da matéria virgem também, que está muito melhor aqui no país do que a matéria reciclável. Então, juntou a questão da matéria virgem, né, com melhor, a mais aquecida aqui no nosso país, mas essa questão da importação está acontecendo o que está acontecendo hoje com o papelão, que é um dos materiais carro-chefe nosso. E nós não temos uma verticalização, não pensamos para pensar qual que é a verticalização, então, que a gente consegue fazer do papelão, do papel, para nós conseguirmos absorver esse papel, né? Então, eu acho que tem muita coisa. A minha opinião aí, Ed Antônio, é que a gente possa ter mais encontros desses, se encontrar mais, falar, quando a gente conseguir grana, a gente se encontrar pessoalmente, né, presencialmente, conversar. E nós não vamos falar só, eu não quero, eu acho que é importante, sim, falar sobre movimento, organização nos estados, mas cada estado tem cada um tem um jeito de se organizar, tem uma forma Eu quero falar o seguinte: tem uma questão chamada negócios para nossas organizações. Tem uma coisa chamada negócio. Se a gente não organizar os nossos negócios, nós não vamos avançar, nós vamos ficar na política e vamos morrer na praia. É importante sim a política, não estou dizendo aqui que não é importante, a organização política, etc, etc. Mas se a gente também não avançar nos negócios, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós precisamos avançar nos nossos negócios. As nossas cooperativas precisam ser grandes potenciais de recuperação de embalagem no país de verdade. Nós não podemos pegar... Eu vou para os outros... Alguns encontros que eu vou em outros países, vou falar uma outra coisa para vocês, que eu brigo muito da nossa cooperativa hoje, sabe? Tem muitos desses caras aí que vão na nossa cooperativa, tira foto das nossas organizações. Ai, que bonitinho! Vai lá, tira foto, etc. Sabe o que eles fazem? Eles fazem apresentações mostrando a precariedade do nosso trabalho. Não mostrando o fortalecimento, tem a precariedade nossa. Olha quanto material fica na cooperativa sem poder ser triado.
né? Olha os catadores andando sem uniforme, andando de chinelo dentro da cooperativa, né? A nossa solução é ajudar eles. A nossa solução é fortalecer eles. E, na verdade, a solução deles é eles ganhar o dinheiro e nós continuar na miséria. Então, assim, eu acho que nós, catadores, vamos dizer, nós, catadores e catadoras, independente de que pensem em A, B ou C, nós temos que começar a pensar mais no nosso negócio também. Nós não pensamos no nosso negócio, nas nossas organizações, ela não vai parar em pé. Sabe o que vai acontecer? Vai fechar, muitas cooperativas nossas vão fechar. Muito bom. Nós estamos já aqui 10h27. O nosso compromisso com o Ed é até 10h30, né, Ed? Desculpe, Roberto. Então, estamos terminando. Acho que podemos fazer alguma questão a mais para falar e já vamos finalizando o nosso encontro. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma declaração? O Alceu, o encaminhamento, Alceu. Acho que tudo que nós discutimos aqui, assim, a gente deveria receber de retorno. Como é que está? Eu, por exemplo, gostaria de saber sobre o projeto lá que o Tico falou lá da Bahia, do pagamento de serviço ambiental. Estou dando um exemplo, mas essa questão dos plásticos, né, que o Roberto falou, que estão discutindo lá na... Estou dando exemplo, né, também, né? Como é que a gente faz para acompanhar a lei de incentivo aí a lei do Carlos Gomes, né? Sim. Bom, nós precisamos saber disso para nós podermos operar, para nós podermos trabalhar nas nossas redes, inicialmente nas redes de reciclagem, né? Mas na rede geral, né? A gente tem que divulgar isso, né? Muito bem. Entendeu? Deixa eu só posicionar um pouco essa questão com relação, aqui eu quero também a ajuda da Gabi, né? Com relação ao programa Ser Mais, né? O programa Ser Mais, ele é um programa de incentivo de investimentos nas cooperativas, um programa de cooperação de uma empresa. Ele tem aqui, a gente promove uma série de encontros entre nós no Fórum de Líderes, né? Mas o nosso papel fundamental como programa é apoiar a cooperação financeira e ajudar a cooperativa nesses processos de estruturação, do qual ele é pequeno perto das necessidades todas que precisa, né? Ele não consegue ser suficiente. Nenhum programa empresarial de investimento e de colaboração técnica ele será tão suficiente ao ponto de poder virar a chave, né? Os programas de incentivo fiscal eles têm sido fundamentais para as empresas poderem participar mais no setor. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez não é uma artimanha, mas a gente usou um programa de incentivo que é para a área social para poder apoiar as cooperativas, que é a Lei da Solidariedade, que é um programa de incentivo fiscal do ICMS, e graças a essa utilização e podendo usar pelo viés do impacto social que é investir nas cooperativas, a gente conseguiu, com a Braskem, por exemplo, fazer um investimento de cerca de quase 3 milhões de reais na construção de uma unidade de beneficiamento, né? Onde a gente está tentando, já estamos em fase de finalizar isso e envolver as cooperativas dentro desse processo. Então, quer dizer, o papel de um programa empresarial de incentivo, ele é esse, quer dizer, o espaço que talvez vocês tenham que explorar mais dentro entre as cooperativas, talvez seja com outras ferramentas, como a ANCAT, como o Movimento Nacional, que pode estar articulando melhor as cooperativas, alinhando, colocando elas na mesma página. Dentro do possível, o Fórum de Líderes tenta fazer isso, mas tem um certo limite. Eu acho que precisa, de fato, contar com a participação das cooperativas, e é isso que o Fórum está chamando a atenção, para participar mais desses outros fóruns que têm esse papel mais político, mais de articulação e de conquista de espaço dentro das políticas públicas. Não é papel do programa Ser Mais fazer isso, é papel de vocês, dentro desses outros espaços, fazer. O nosso papel é estimular, é fazer é isso que nós estamos fazendo aqui, para que vocês possam cada vez mais avançar.
Entre em contato com a ANCAT, participem dos movimentos, vejam o que está acontecendo aí com as questões, porque isso também é importante para o setor. Exato, Alceu. E aí, só trazendo, acho que contribuições, fiz muitas anotações aqui, viu, Roberto? Obrigada pela participação aqui no fórum. Como o Alceu disse, né, eu acho que aqui é um espaço, né, para a gente fazer essas trocas de forma nacional, ainda que, né, restrita às cooperativas que hoje fazem parte do Ser Mais, mas esses temas, por exemplo, né, que são de interesse comum, a gente vai continuar trazendo, né, essas discussões. Então, essa própria questão da logística reversa, né, eu acho que é um tema interessante que a gente pode sim trazer, né, um debate mais específico para colocar todo mundo na mesma página. Essa questão do Fórum de Paris, gente, eu até coloquei aqui no chat, a Braskem, né, por motivos óbvios, né, aqui da nossa indústria, a gente tem participado ativamente dessas discussões, tanto nacionais quanto internacionais. Então, inclusive o nosso diretor aqui da área está lá representando a Braskem nesses debates. Então, é algo que a gente pode, né, trazer aqui para vocês um pouco, né, de como que outros setores têm identificado aí o plástico, para que nós, né, juntos também possamos discutir e pensar, né, em como que a gente fortalece mais a cadeia da reciclagem, enquanto a gente mostra que o plástico, ele não é um vilão por si só, né? O vilão, na verdade, é o descarte incorreto desse material. Então, a gente tem uma série de discussões, vocês, como grandes agentes ambientais em suas comunidades, em seus municípios, têm esse papel também de disseminação, né? Então, a gente quer trazer essas discussões para dentro do fórum, né? Ou, né, de outros eventos que a gente tem aqui no Ser Mais. Então, como o Alceu disse, a gente quer sempre fazer essas provocações, né, de trazer esses temas que vocês têm interesse, mas, de fato, a gente quer que vocês, né, estejam prontos também para irem debater em outros fóruns, né, levarem as considerações do ponto de vista das cooperativas também para o governo, e a Braskem também tem se estruturado, né, junto com o nosso time. A gente tem um time de relações governamentais dentro da Braskem, em que a gente tem olhado muito todas essas leis, esses incentivos voltados para a reciclagem. Então, está aqui no nosso radar também, e sempre que a gente tiver uma atualização que tenha, sim, impacto nas cooperativas, a gente quer, via Ser Mais, né, enfim, colocar isso né, muito aberto também para vocês, para a gente pensar juntos. Então, eu acho que esse é um pouco do papel do Ser Mais, como o Alceu disse, tanto de capacitar, né, as cooperativas, né, qualificar e também dar essa voz maior para as cooperativas do programa. Então, acho que são esses aqui os pontos que eu anotei, né, e que a gente pode trazer aí de discussão nos próximos. Olha, o tema é bom, a gente poderia continuar, mas temos que encerrar. Eu queria agradecer muito ao Roberto. Ele fez um esforço grande para poder participar dentro do nosso encontro. Trouxe boas provocações. Eu acho que aqui tem uma boa agenda aí de temas para a gente poder estar discutindo. E Roberto, dizer, não sei se eu posso dizer isso em teu nome, mas entre em contato com o Roberto, entre em contato com a ANCAT, tentem se conectar para acompanhar esses movimentos todos que estão acontecendo, que precisa de uma certa força de mobilização para que a voz, a pauta das cooperativas esteja presente dentro dessas definições de políticas públicas em favor do desenvolvimento das cooperativas. Muito obrigado, Roberto. Se tu quisesse ainda ter uma palavra final, senão a gente está encerrando. Chico, vou ter que te cortar, né? Mas a gente precisa encerrar, tá? Não, eu só queria me colocar à disposição para a gente aprofundar os temas, e estamos aí, tá? Não só eu, o Roberto, como catador, mas como ANCAT, como movimento, tá? Me coloco aí à disposição aí para a gente poder aprofundar, porque são momentos importantes para a gente aprofundar esses temas, né? Então, fique à vontade, procurem a gente aí, e obrigado por, né, nos convidar aí e dar essa abertura desse momento aí para a gente poder
dialogar com cada um de vocês aí. Muito obrigado. Então tá, pessoal. Eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, nos nossos encontros. Vamos pensar agora nos próximos fóruns, a partir dessas provocações todas, que temas a gente pode estar propondo. Contamos com as sugestões de vocês, né? Vocês podem enviar isso diretamente aí para Braskem, ou, né? Enfim, pelos canais nossos de comunicação, sugerindo os temas do fórum para os nossos próximos encontros. Eu agradeço a presença de todos, mais uma vez agradeço ao Roberto, e vamos em frente aí, vamos continuar acompanhando, porque, Roberto, as cooperativas não podem morrer, nós vamos continuar aí apoiando. Todo o nosso propósito do programa Ser Mais é o desenvolvimento da cadeia da reciclagem, mas com inclusão produtiva e social dos catadores de materiais reciclados. E isso é o que é o principal valor, é o que dá sentido para o programa Ser Mais. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e boa semana. Obrigado, bom dia, tamo junto. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigado. Bom dia, gente. Valeu. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Deus abençoe. Tchau, bom dia. Obrigado. Chocolatão.